Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, quem vos fala é o Dr. Fábio da EcoClass e mais uma vez te convido para bater um papo, para conversar sobre saneamento. E, como de costume, trazemos sempre assuntos de uma forma reduzida, pílulas para aguçar sua curiosidade, mas para introduzir já conhecimento e informação. O de hoje não vai ser diferente. Hoje vamos conversar sobre idade do lodo em relação alimento-micro-organismo. Já ouviu falar nesses parâmetros? Se você gosta de lodos ativados ou de processos aeróbios com retenção de biomassa, já com certeza ouviu falar deles. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho então sobre isso? Vamos lá. Bom, então, meus caros e minhas caras, sem mais delongas, vamos lá para o nosso bate-papo, um conteúdo exclusivo da EcoClass para vocês. Hoje a nossa conversa girará em torno desses parâmetros operacionais, idade do lodo e relação alimento-micro-organismo. Vamos conversar sobre isso? Bom, antes de mais nada, é importantíssimo a gente contextualizar para saber de onde estamos falando e para quem estamos falando. E, nesse sentido, é fundamental a gente abordar aqui brevemente os conceitos básicos do processo de tratamento de esgoto baseado nos lodos ativados. Aqui a gente tem um desenho no slide do fluxograma básico com os componentes básicos de um processo de lodos ativados. O tanque de aeração e o decantador secundário. Mais aqui embaixo, derivando da saída do fundo do decantador secundário, temos duas saídas, duas derivações. Uma para o retorno de lodo do fundo do decantador para o tanque de aeração e a outra derivação para a retirada de lodo de excesso. Essas duas elevatórias de retorno de lodo e de lodo de excesso caracterizam muito bem o processo de lodos ativados e serão abordadas aí ao longo dessa nossa conversa, porque fazem parte de um desses parâmetros operacionais que vamos conversar. Bom, então, prosseguindo, dentro do tanque de aeração, nós temos a biomassa ativa, os flocos biológicos, que, na verdade, podem ser considerados a unidade morfológica responsável pela estabilização do esgoto. Os flocos biológicos é onde estão concentrados as bactérias. Na verdade, são elas que formam esse floco, né? Sobretudo as bactérias formadoras de floco e as filamentosas. Essas duas populações de bactérias juntas dão origem a esse floco biológico, que tem que ser coeso, parrudo e com competência para absorver as partículas coloidais vindas com esgoto e estabilizá-las. E como que acontece essa tal dessa estabilização do esgoto? Basicamente, é o modus operandi que essas bactérias têm para se manterem vivas. Afinal de contas, essa matéria orgânica nada mais é do que alimento, do que fonte de energia. E como o processo de lodos ativados é um processo aeróbio, esse floco biológico é composto por bactérias igualmente aeróbias. Então, é de se esperar que o seu metabolismo energético, nós teremos essa reação de combustão aqui. Matéria orgânica mais oxigênio, gerando subprodutos dessa combustão, gás carbônico e água, os principais, e a liberação de energia que antes estava contida nessa matéria orgânica. Energia essa que, entre outras coisas, entre outros atributos na vida da célula bacteriana, serão empregadas em sua reprodução. E, meus amigos, minhas amigas, bactéria é um bichinho que aprendeu direitinho a fazer isso. A reprodução bacteriana é exponencial. Bipartição, uma gera duas, duas geram quatro, quatro geram oito, e assim por diante. Ou seja, a reprodução bacteriana ela tem um aumento exponencial. Isso tudo é muito importante a gente entender, que tudo isso está acontecendo dentro do tanque de aeração do processo de lodos ativados. Perfeito? Bom, a partir do momento em que essas bactérias estão se desenvolvendo loucamente mediante a entrada de substrato, é importante que eu consiga quantificá-las. Porém, contar bactéria por bactéria é algo impensável e inviável para a dinâmica do processo de tratamento de esgoto. Dessa forma, o parâmetro sólidos em suspensão voláteis, ele nos dá uma medida indireta dessa população de bactérias. Por quê?
Primeiro, porque a célula bacteriana é considerada um sólido em suspensão. Segundo, porque ela, como todos os seres vivos, é composta majoritariamente por compostos orgânicos. Então, dentro do parâmetro sólidos em suspensão, a parcela sólidos em suspensão voláteis, o SSV, consegue quantificar mais proximamente essa população de bactérias presentes no tanque de aeração. Assim, eu consigo, ao longo do tempo, monitorar o crescimento da biomassa no meu tanque de aeração. E é de se esperar, com a oferta de substrato IOD disponível, oxigênio dissolvido disponível, que essa população de micro-organismos tenda a aumentar dentro dessas condições ambientais favoráveis. Só que isso não é muito bom. Por quê? Porque esse aumento incontrolável de bactérias pode provocar alterações negativas dentro do meu tanque de aeração. Alterações essas muito semelhantes com as que ocorrem num ambiente natural, num corpo receptor que estaria recebendo esse esgoto. Por quê? Que é óbvio, vai chegar uma hora que a população de bactérias será tão grande que o oxigênio dissolvido que eu estou impondo ao meu processo, através do meu sistema de aeração, pode não ser mais suficiente nem para prover o metabolismo energético e nem para prover a mistura do sistema, do tanque de aeração. Sem contar também que até o meu esgoto pode não conter substrato, matéria orgânica suficiente para sustentar esse monte de bactéria que está crescendo, ou seja, eu corro o risco, com esse crescimento desordenado e excessivo de bactérias, de perder o meu processo. Então, eu tenho a obrigação de controlar o tamanho da população de micro-organismos. Eu tenho que manter essa população de micro-organismos dentro de um range, dentro de uma faixa que seja adequada ao meu processo. E como que eu faço isso? Como que eu consigo controlar a população de micro-organismos para manter aí em torno dos seus 2.500, 3.000 miligramas de SSV por litro? Como que eu faço isso? Através da imposição de parâmetros operacionais. Idade do lodo e relação alimento-micro-organismo são os dois principais parâmetros que me ajudam a impor esse controle, esse freio, esse limite a esse crescimento bacteriano. E é sobre eles que o nosso bate-papo vai rolar. Bom, feita essa contextualização, situando o recorte com o qual estamos lidando, vamos lá para os conceitos. Antes de mais nada, só lembrando, o processo de lodos ativados é um processo com retenção de biomassa. Não se esqueçam, hein? Nós temos processos com retenção de biomassa e sem retenção de biomassa. Se vocês não lembram o que é isso, esse assunto é uma nova conversa. Mas o que nos importa, e vai ficar claro aqui o que isso significa, é que o processo de lodos ativados ele baseia-se nessa retenção de biomassa. E o que é a idade do lodo? É um parâmetro tão propalado, tão comentado, tão falado, tão discutido no nosso meio. Basicamente, é o tempo médio de permanência no micro-organismo no sistema. Como que eu consigo enxergar isso no meu processo? Bom, nós temos aqui novamente um fluxograma do processo de lodos ativados. O meu esgoto, tanque de aeração, decantador secundário ou efluente. Quando o meu esgoto ele adentra, ele é aportado ao tanque de aeração, vamos simbolizar aqui por essa gota de esgoto. Essa gota de esgoto, ela vai percorrer o tanque de aeração e o decantador secundário até sair aqui no meu efluente final. Ou seja, essa gota de esgoto ela vai demorar um tempo X percorrendo essas unidades, o tanque de aeração e o decantador secundário. Esse tempo que demora para a gota de esgoto entrar e sair do sistema é o que a gente chama de tempo de detenção hidráulica, o TDH. Em média, nos processos de lodos ativados, esse TDH, o tempo de detenção hidráulica, varia aí de 6 a 8 horas. Ou seja, essa gota de esgoto que está adentrando ao tanque de aeração vai demorar entre 6 a 8 horas para sair. 6 a 8 horas é um tempo pequeno para que os micro-organismos consigam estabilizar, degradar, ter contato com toda a matéria orgânica. É necessário
ainda mais para um processo como esse de lodos ativados, um processo compacto e com capacidade de receber altas cargas, é necessário que eu crie mecanismos para que o micro-organismo tenha mais tempo para se alimentar. Por isso que estamos falando de um processo com retenção de biomassa. Por quê? Porque a recirculação de parte do lodo sedimentado no meu decantador secundário de volta para o tanque de aeração permite ao micro-organismo ser reintroduzido na brincadeira. Ou seja, o micro-organismo, a bactéria, ela consegue ficar mais tempo, porque ela não é lançada fora. Como a gente vê, por exemplo, num processo de tratamento do tipo lagoa aerada mecanicamente, onde eu não tenho essa retenção de biomassa. E nesse processo do lagoa aerada mecanicamente, o tempo de permanência do micro-organismo é o mesmo TDAH, é o mesmo tempo que o esgoto tem para permanecer no sistema. Daí as diferenças conceituais entre esse processo e o de lodos ativados. O tempo médio de permanência de micro-organismo, a idade do lodo, então, faz com que o micro-organismo fique mais tempo no processo, podendo variar de 2 a 30 dias, graças a essa recirculação do lodo. Esse tempo maior de permanência dá ao micro-organismo mais tempo de se alimentar, de estar em contato com o substrato presente no meu esgoto. E como que eu controlo isso? Através do descarte intencional do lodo de excesso. É através desse descarte que eu imponho esse tempo médio de permanência do micro-organismo no sistema. É através do descarte do lodo que eu imponho e controlo a minha idade do lodo. E olha só aqui, nós temos um equacionamento já simplificado da idade do lodo. A idade do lodo é o ΔC. A idade do lodo ela pode ser compreendida, então, aqui matematicamente, como sendo a razão entre o quanto eu tenho de micro-organismo no meu tanque de aeração, aqui simbolizado pelo volume do tanque, vezes a concentração de micro-organismo nesse tanque, né, no caso o SSV, dividido pelo o quanto eu tiro de micro-organismo, o quanto eu intencionalmente descarto de lodo, aqui expresso pelo QD, que é a vazão de descarte, vezes a concentração de micro-organismo que chega aqui no meu lodo recirculado. Ou seja, a idade do lodo é a razão entre o quanto eu tenho e o quanto eu tiro diariamente do meu processo. Dessa maneira, eu consigo ter essa variação de 2 até 30 dias. A gente vai falar até um pouquinho melhor sobre isso. Agora, o que é interessante? É que, dependendo de onde eu tiro esse lodo de excesso, eu posso ter um outro tipo de equacionamento. Olha aqui. Quando eu faço o descarte de lodo diretamente do meu tanque de aeração, assim como está aqui no meu fluxograma, no meu desenho, eu simplifico o equacionamento para essa formuleta aqui, o volume dividido pela vazão de descarte. Por quê? Se eu estou tirando daqui do tanque de aeração, o XR é igual ao X. Né? Eu estou levando em conta só a concentração de SSV no tanque de aeração. Quando eu faço o descarte de lodo diretamente do meu decantador secundário, aqui do fundo do decantador secundário, aí eu uso esse equacionamento. Por quê? Porque a concentração de XR é diferente da concentração de X. O SSV desse lodo adensado é muito maior do que o SSV do meu tanque de aeração. Nós estamos falando aqui de um SSV de fundo de decantador da ordem de 8.000 miligramas de SSV por litro. Ele é adensado aqui, não se esqueçam. Enquanto no meu tanque de aeração pode estar em torno de 2.000, 2.500, 3.000 miligramas de SSV por litro. Então, quando eu faço o descarte de lodo aqui do fundo de decantador, eu uso esse equacionamento. Quando eu faço o descarte de lodo direto do meu tanque de aeração, eu uso esse segundo equacionamento. O que importa é ficar claro que é esse descarte intencional de excesso de lodo que me permite impor e controlar o tempo médio de permanência do micro-organismo no meu sistema, que me permite impor e controlar, portanto, o meu parâmetro idade do lodo. Bom, e a relação alimento-micro-organismo? A relação AM é a razão entre a disponibilidade de substrato e a concentração de biomassa ativa presente no meu tanque de aeração.
Vamos evocar novamente aqui nosso desenho do fluxograma. E novamente aqui o meu fluxograma básico de lodos ativados. A carga orgânica presente no meu esgoto, quer dizer, a carga orgânica que eu vou aplicar, que eu vou introduzir no meu tanque de aeração, será recebida por uma determinada massa de micro-organismo, uma quantidade de micro-organismo. Essa é a relação alimento-micro-organismo. É o quanto eu estou dando de comida para a galera. E qual que é a importância da relação AM? Ela tem um efeito direto, ela impacta diretamente a formação do floco. Ou seja, ela tem uma relação direta com a biofloculação. Por quê? Porque essa relação entre o quanto eu estou dando de comida para a quantidade de micro-organismo que tem para comer, esse equilíbrio, ela é que me permite regular ou favorecer, de repente, o crescimento ou da população de bactérias filamentosas ou das formadoras de floco. O ideal para uma excelente biofloculação é que eu tenha o crescimento desses dois conjuntos de bactérias muito bem reguladas. Por quê? Porque se eu erro, se uma dessas populações torna-se predominante, se, por exemplo, a população de bactérias torna-se predominante em relação ao tamanho das formadoras de floco, eu posso ter um dos grandes problemas associados ao lodos ativados, que é o booking filamentoso, que, entre outras coisas, vai me causar o arraste de lodo no meu decantador secundário. O contrário, se eu erro nessa relação, nessa quantidade de comida aplicada, eu posso ter o favorecimento das bactérias formadoras de floco, em detrimento das filamentosas, decorrendo um outro problema também comumente reportado ao processo de lodos ativados. Estou falando dos flocos dispersos, que também impactará negativamente na qualidade do meu efluente final. Então, é muito importante que essa relação AM ela seja imposta e controlada de tal forma que ela regule, que ela controle, que ela tenha um bom efeito na biofloculação. Matematicamente, o que é, então, a relação AM? É a carga de DBO, aqui, ó, carga de DBO, vazão vezes a concentração de DBO que chega no meu esgoto, dividido pela massa de micro-organismo, pelo volume do meu tanque de aeração, vezes a concentração de SSV presente nesse tanque de aeração. Né? Ou seja, é o quanto eu dou de comida para a galera comer. É a quantidade de alimento pela quantidade de micro-organismo presente no meu tanque de aeração. Comumente expresso em quilos de DBO por quilo de SSV por dia. Então, se o parâmetro idade do lodo regula o tempo médio de permanência do micro-organismo no meu sistema, e assim tem um impacto direto na eficiência do meu processo, na capacidade de depurar, de remover carga, a relação alimento-micro-organismo tem uma relação direta com a floculação, com a biofloculação, com a geração de um lodo com boas características de sedimentabilidade, logo com uma clarificação melhor do meu efluente final, que, por sua vez, também tem um impacto com a questão da eficiência do processo. Percebem como são dois parâmetros operacionais que tratam diretamente da qualidade do efluente final gerado e que, portanto, devem ser criteriosamente escolhidos e cuidadosamente impostos e controlados no meu processo de tratamento. Vamos tentar ser lúdico e imaginar aqui uma situação para a aplicação desses parâmetros. Então, eu tenho aqui esse prato de comida, ele simboliza a carga orgânica que chega com o meu esgoto, que vai ser oferecido para esse conjunto de micro-organismos, de bactérias, os flocos biológicos, a biomassa ativa que está lá no meu tanque de aeração. Né? Essa é a relação alimento-micro-organismo. Quanto eu estou dando de comida e o quanto eu tenho de gente lá para comer. Bom, vamos lá. Se essa carga orgânica ela é aportada no tanque de aeração, o que tem de mesmo a acontecer quando eu crio essa condição favorável, ou seja, tem muita comida e OD disponível? Exatamente, lembra aí? Acabamos de falar, hein? A tendência é essa população de micro-organismos crescer exponencialmente e acabar gerando uma condição desfavorável para o meu processo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que
descartar o excesso de lodo, eu tenho que controlar o tamanho dessa população. Olha eu entrando aqui com a idade do lodo, percebem? O que acontece então, meus amigos? Vamos aqui imaginar. Se eu tenho um alto descarte de lodo, se eu começar a retirar muito volume de lodo, olha aqui o gráficozinho aqui, eu estou controlando o meu SSV dentro de uma faixa que eu considero boa para o meu processo. Esse alto descarte de lodo, esse alto descarte intencional de excesso de lodo, ele faz, então, com que o meu micro-organismo tenha um menor tempo médio de permanência no sistema. Ele vai ter menos tempo para comer. Logo, a quantidade de comida que está chegando tende a ser maior, tende a ser grande em relação à população de micro-organismo presente. Ou seja, eu vou ter aqui uma idade do lodo baixa, porque eu estou descartando muito lodo, estou deixando estatisticamente menos tempo para o micro-organismo ficar no sistema, e, por tabela, diminuindo essa população de micro-organismo, mantendo-a num patamar menor, frente à oferta de substrato, eu estou aumentando a minha relação alimento-micro-organismo. E se for diferente a ideia? Se eu não descartar um alto volume de idade do lodo, eu vou descartar um volume menor. Novamente, um volume esse que me permite controlar e estabelecer aqui a faixa de SSV ideal para o meu processo. Né? A concentração de sólidos e suspensão voláteis dentro do tanque de aeração adequada para o meu processo. Mas eu estou descartando menos. Né? Esse menor descarte de lodo, comparado com o exemplo que eu acabei de ilustrar, faz com que o tempo médio de permanência do micro-organismo no sistema seja maior. Logo, eu vou deixar o micro-organismo mais tempo no meu processo, no meu sistema. Isso faz com que essa quantidade de micro-organismo, comparada com a carga que eu estou aplicando, seja relativamente grande. Logo, eu vou ter uma menor quantidade, eu vou ter menos comida frente à quantidade de bactérias, comparado com o exemplo anterior. Então, veja, quando eu descarto menos lodo, eu permito que o micro-organismo fique mais tempo no processo. Ficando mais tempo, vai ter mais gente para comer. Tendo mais gente para comer, a minha relação alimento-micro-organismo tende a diminuir. Parece que está meio confuso aí com o desenho. A ideia não é essa, galera. A ideia é a gente aclarar aqui didaticamente esses dois conceitos, porque eu preciso compreendê-los. Então, vamos de novo aí para um repasse final, o rescaldo. Quando eu tenho uma idade do lodo baixa, o que está acontecendo? Olha a formuleta que a gente tem para a idade do lodo. Né? Aqui essa fórmula está levando em conta o descarte de lodo pelo fundo do decantador. O que a gente tem aqui? Quando eu tenho uma idade do lodo baixa, eu aumento o meu descarte. Ou seja, eu estou tirando um maior volume de lodo, porque eu estou aumentando isso aqui. Então, eu estou diminuindo esse camarada aqui. O que eu tenho como consequência? Se eu estou tirando muito lodo, eu estou tirando um lodo muito ativo. Né? Então, esse lodo ele está menos digerido, ele está com uma maior carga orgânica. Isso vai ser importante para um outro bate-papo lá, que é o tratamento do lodo removido, né? O tratamento da fase sólida, que a gente não vai abordar aqui. Tá? E aí, o que eu tenho conceitualmente? Quando essa idade do lodo ela situa-se entre 2 a 4 dias, eu classifico o meu processo de lodos ativados como sendo de alta taxa. Só vou remover carga orgânica. Só bactérias heterotróficas carbonáceas vão conseguir atuar frente a esse pequeno tempo que eu vou disponibilizar para que elas fiquem no meu sistema. Quando essa idade do lodo situa-se entre 4 a 15 dias, a gente classifica o lodos ativados como um processo convencional. No lodos ativados convencional, como esse tempo de permanência ele é relativamente um pouquinho maior, eu permito que, além das bactérias carbonáceas, as bactérias nitrificantes também comecem a atuar. Ou seja, no lodos ativados convencional, eu consigo já observar a nitrificação, a conversão da amônia em nitrato. Não lembra muito bem o que é isso? Opa! Assiste lá o nosso outro bate-papo sobre compostos nitrogenados e a sua relevância para o saneamento. Lá a gente fala bastante sobre nitrificação, beleza?
Porém, voltando aqui para o nosso papo, tanto no lodos ativados com alta taxa ou convencional, nessas duas modalidades, o lodo descartado intencionalmente para controlar essas idades do lodo impostas, são lodo com alto teor orgânico ainda, lodo menos digerido. Agora, o que acontece quando eu olho para a relação alimento-microorganismo nesse contexto de baixa idade do lodo? Quando eu tenho uma baixa idade do lodo, significa então que eu estou tirando bastante lodo, ou seja, eu estou diminuindo a população de micro-organismos, eu estou diminuindo o meu denominador. O que vai acontecer? Vai aumentar aqui a minha relação alimento-micro-organismo. Então, eu vou ter uma alta idade do lodo. Tá? Perfeito? E o contrário é exatamente verdadeiro, meus caros e minhas caras. Quando eu imponho uma alta idade do lodo, o que vai acontecer aqui, matematicamente se falando, dentro do meu balanço de massa? Eu vou diminuir o meu descarte. Vou tirar menos lodo do meu sistema. Tirando menos lodo, é de se esperar que o micro-organismo permaneça mais tempo. E a consequência disso é um lodo mais estabilizado. Né? Além de um menor volume de lodo de descarte, eu já vou ter um lodo mais digerido. Isso vai ter um impacto positivo no tratamento da fase sólida. Nós estamos falando aqui, meus caros e minhas caras, de um sistema de lodos ativados operando com aeração prolongada, onde a idade do lodo é muito alta. Nós estamos falando aí de uma idade do lodo de 18, 20, 30 dias. Ou seja, o micro-organismo ele tem muito tempo para ficar no processo, recirculando. Tempo suficiente para comer e estabilizar até a si mesmo. Só para dar um spoilerzinho, né? Na aeração prolongada, o tratamento da fase sólida, o lodo, ele sai tão já digerido que eu não preciso ter um digestor de lodo. Não preciso ter essa etapa da digestão do lodo. Mas agora, o que isso impacta na minha relação alimento-microorganismo? É o oposto do que a gente viu lá em cima. Quando eu descarto menos lodo, eu deixo ele mais tempo, idade do lodo maior. Logo, isso aqui, ó, essa concentração da biomassa ativa tende a aumentar. Por tabela, a minha relação AM, ela diminui. Olha que interessante a gente tem aqui, ó. A idade do lodo e a relação alimento-microorganismo são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. E isso é muito importante, muito, muito importante que eu compreenda claramente. É muito importante, por quê? Porque se eu quero gerar um lodo com boa sedimentabilidade, eu preciso criteriosamente estudar qual é a minha melhor relação AM. Só que, ao eleger uma relação AM, eu vou impactar de alguma maneira, eu vou interagir, mesmo que inconscientemente, com a minha idade do lodo. Mas a idade do lodo é importante para eu atingir a eficiência do meu processo. Se eu quero, por exemplo, nitrificar, se eu quero desnitrificar, se eu quero só remover matéria orgânica, enfim, a idade do lodo é o parâmetro que me garante atingir a esses objetivos. E se eu aumento a idade do lodo, eu vou diminuir a relação alimento-microorganismo. Se eu trabalho com uma relação AM muito baixinha, eu posso, por exemplo, favorecer a população de filamentosas e, de repente, desenvolver um buquim filamentoso no meu processo e ter um arraste de lodo e ferrar com a minha eficiência. Enfim, meus amigos e minhas amigas, a relação alimento-microorganismo e a idade do lodo são parâmetros operacionais extremamente importantes. Devem ser criteriosamente adotados dentro do estudo de dimensionamento da minha estação de tratamento de esgoto e devem ser, vou repetir, cuidadosamente impostos e controlados no meu processo. Bom, é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Eu espero que esse conteúdo ele tenha servido para clarear o entendimento. Lembrando que se você quer aprender um pouco mais sobre tudo isso, mais profundamente, aí eu convido você a se matricular nos nossos cursos. Nós temos excelentes cursos que tratam desses conceitos. E não esqueçam, se gostou, se esse conteúdo foi bacana, deixa aí o seu like para nós.
compartilhe esse conteúdo com os seus contatos, ative aí o sininho para receber os novos vídeos, os novos conteúdos que nós estamos produzindo e siga-nos em nossas redes sociais, porque estamos aqui justamente para conversar sobre saneamento de uma forma interdisciplinar, didática e clara. E ficamos por aqui e até a próxima, meus amigos e minhas amigas.